Olá, irmãos, a paz do Messias de Israel. Eu estou iniciando agora uma série de vídeos falando a respeito do descanso de Deus, do sábado. É um assunto bem complicado, não é impossível de se entender, mas é bem complicado, bem complexo por causa das várias interpretações que tem e dos vários grupos que brigam entre si a respeito desse assunto. Nessa série de vídeos eu tento falar as coisas resumidamente, sem muitos detalhes, mas mostrando que já estava revelado através das palavras dos profetas que esse descanso de Deus é a respeito de um descanso que há de vir sobre a terra, que na verdade seria o milênio. E isso está provado pelas próprias palavras dos profetas. Você apenas tem que comparar coisas espirituais com coisas espirituais, que é assim que o Espírito Santo ensina. É o Espírito Santo que fala através dos profetas. E as palavras dos profetas têm que ser comparadas. Não pode isolar profetas. Assim como você não pode isolar contextos, você não pode isolar profetas. No vídeo passado eu li Isaías 11 e expliquei algumas coisas importantes sobre o descanso de Deus. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o Salmo 95, que também vai falar explicitamente sobre o descanso de Deus e vai aparecer em Hebreus 4. No vídeo passado eu também comentei um pouco sobre Hebreus 4. Então não esqueça de juntar os dois vídeos aí na hora de assistir e tirar as suas conclusões. Você sabe que Deus, ele criou o universo, ele fez os céus e a terra, e a sua última obra foi fazer o homem e o descanso de Deus. Alguns dizem que a última obra de Deus foi o homem, mas não foi. A última obra de Deus foi o sábado. Porque Deus fez o sétimo dia e nele descansou. Ele abençoou esse dia, santificou, separou dos demais e nele descansou. Então a sua última obra foi o sábado. Porém, você vê no livro da lei que o sábado ele só foi feito depois que Deus fez o homem. De maneira que o sábado veio existir por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Essas palavras faladas pelo próprio Criador do sábado, ele tirou referente à sua própria lei. Quando você estuda a lei, você vai ver que o sábado ele foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E essa sequência vai aparecer aqui no Salmo 95, e vai aparecer algo misterioso. Algo que tem a ver não só com o descanso de Deus, mas também com o tabernáculo do testemunho, com lei, com graça, com sacrifício pelos pecados, com as duas alianças, sim, resumindo bem mesmo, as duas alianças. Porém, eu vou me focar mais no sábado. Olha o que diz o verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. E esse é o Salmo de Davi. Verso 2. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus, grande, e rei sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Vê que Davi está falando da criação, né? Davi está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e a mente dele está em Gênesis. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Falou do sexto dia, né? Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Você imagina o escritor de Hebreus lendo isso daqui? Porque aqui está falando muita coisa. Primeiro, fala que o povo é duro de coração. Diz que se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não é para endurecer o coração, como aquele povo que ouviu endureceu no deserto. Agora eu pergunto para você, eles ouviram a voz de Deus. Em que momento que aquele povo ouviu a voz de Deus? Não estou falando de Moisés. O povo ouviu a voz de Deus quando Deus falou os seus 10 mandamentos. Deus falou com a sua própria voz. Muitas coisas Deus falou para Moisés, mas quando Deus foi falar os seus 10 mandamentos,
ele fez questão de falar com a sua própria voz, e todo o povo ouviu. E ouvindo, eles chegaram para Moisés e disse: Moisés, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Isso em Êxodo 20. O interessante é que em Deuteronômio capítulo 5, sabe, bastante capítulos depois, Moisés revela o que Deus falou para o povo, o que Deus falou a respeito disso. Eu vou resumir Deuteronômio 5, isso também faz parte do estudo do Tabernáculo do Testemunho, mas você confere aí. Deus falou para Moisés: Moisés, lembra quando eu falei os meus mandamentos e disse: ouve, ó Israel, eu sou o único Deus, não farás outros deuses, não se inclinarás a ele, né? Lembra-te do sábado, honra pai e mãe. Aí tem a repetição dos 10 mandamentos em Deuteronômio 5, porque Deus fala mandamento por mandamento para Moisés. E Deus continua dizendo para Moisés: lembra quando eu falei tudo isso? E os cabeças das tribos de Israel chegou para você e disse: ó, tudo que o Senhor disser nós vamos obedecer. Fala para o povo, Moisés. Eles disseram bem, mas quem dera eles tivessem tal coração para obedecer os meus mandamentos todos os dias. Aí Deus acrescenta: vem, Moisés, vem pegar as tábuas de pedra. E nas tábuas de pedra está o quê? Os mandamentos de Deus. As tábuas de pedra não está representando a eternidade da lei, embora a lei de Deus seja eterna. Se Deus quisesse representar a eternidade da sua lei, através de tábuas, ele escreveria em tábuas de ouro. Ouro não faltava. Ou pelo menos em tábuas de prata. Prata também não faltava. Sabe, pelo menos bronze. Mas em tábuas de pedra, você vê que as tábuas de pedra, elas foram quebradas por Moisés. E Moisés quebrou as tábuas de pedra na frente de todo o povo, justo quando ele viu o povo quebrando a aliança de Deus. E aquelas tábuas de pedra se chamam tábuas do testemunho. Alguns adventistas, alguns nada, quase todos, diz que quando Moisés quebrou as tábuas de pedra, era porque Moisés viu o povo adulterando e ficou furioso, perdeu o controle, perdeu a mansidão e quebrou ali as tábuas de pedra. E aí, como punição, Deus fez que Moisés subisse no monte e ficasse mais 40 dias sem comer e sem beber. Isso não tem o menor sentido, porque quando Moisés quebrou, foi como um testemunho. Moisés estava inspirado pelo Espírito Santo ali. Se Moisés não entrou na terra de Canaã somente porque feriu a rocha, quando Deus falou para ele só falar para a rocha, e ele feriu 2 vezes, e por isso ele não entrou na terra de Canaã, quanto mais se ele quebrasse ali as tábuas dos mandamentos de Deus. Deus não repreendeu Moisés. E você vê que isso é um testemunho. Está mostrando que quando os mandamentos de Deus não vai parar no coração do povo, eles vão parar em tábuas de pedra. E quando eles vão parar em tábuas de pedra, pode ser quebrado. Assim como Moisés quebrou as tábuas de pedra, representando o coração duro pelo pecado, assim o povo estava quebrando. Pode ver que o que levou Moisés a quebrar as tábuas de pedra foi quando ele olhou Israel, a esposa adúltera, quebrando os mandamentos de Deus. Em outras palavras, Moisés mostrou para o povo: é isso que vocês estão fazendo com a lei. Porque se elas estivessem escritas no seu coração, elas não estariam em tábuas de pedra. E se não tivessem tábuas de pedra, não seria quebrada. E nem precisaria de Arca da Aliança. Não é à toa que a Arca da Aliança, chamada de Arca do Testemunho, ela serve para guardar o testemunho de Deus, as tábuas da aliança. E por cima da Arca da Aliança tem o propiciatório, que vai aparecer no Novo Testamento como Jesus. João disse 2 vezes: ele é a propiciação pelos nossos pecados. E Paulo, em Romanos 3:25, também fala que o sangue de Jesus foi posto como propiciação para os nossos pecados. E no livro da lei mostra que o propiciatório e a Arca da Aliança formam uma só peça. E como as tábuas de pedra representa a aliança de Deus sendo quebrada e um coração duro pelo pecado, então elas, por cima dela, tem o propiciatório, cuidando aí da graça de Deus, mostrando a longanimidade de Deus. Porque enquanto as tábuas de pedra testemunham o coração duro pelo pecado, a Arca da Aliança testemunha a propiciação, a graça de Deus. Não é à toa que por cima dessas pedras tem o propiciatório,
no qual se asperge de sangue 7 vezes, uma vez por ano, pelo sumo sacerdote. Para que ele faz isso? Propiciação pelos pecados. Que pecado? O que é o pecado? Transgressão da lei. Qual lei? A que estava debaixo. Você vê que a transgressão da lei estava debaixo de propiciação pelos pecados, debaixo de graça. E você vê que tudo isso está no Salmo 95. Porque diz, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, como no deserto, como aquele povo endureceu. Porque aquele povo, eles foram libertos do Egito através de 10 sinais, e eles tentaram a Deus 10 vezes, e Deus ainda foi misericordioso, levou eles no Sinai, ao 3º dia casou com eles e deu 10 mandamentos falados com a sua própria voz. E o povo disse que ia obedecer. E você pode ver, quando Deus acabou de falar o 10º mandamento, Deus advertiu o povo através de Moisés dizendo, veja que vocês não viram imagem alguma. Eu falei do meio do fogo e não tinha imagem, por isso não vão fazer imagem, nem qualquer uma do céu, nem da terra, nem de imagem nenhuma. E aí Moisés desapareceu ali por um momento diante deles, já para pegar as tábuas de pedra, e eles fizeram uma imagem, bezerro, e disse, esse é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Eles viram todas aquelas maravilhas, e eles viram que não foi aquele bezerro de ouro que tirou eles do Egito, mas eles endureceram o coração, se prostituíram na frente do ídolo, ofereceram sacrifícios a ele. Isso é a quebra dos mandamentos. Coração endurecido por causa do pecado. Então você vê que, mesmo assim, Moisés desceu do monte e ainda Deus concedeu a oportunidade de arrependimento para todas as tribos, dizendo, quem é de Deus vem para cá. Aí somente a tribo de Levi se manifesta. Bom, tem muitas coisas para se falar aí. O que eu estou mostrando é o porquê o povo endureceu o coração. Como que foi esse endurecimento? O que aconteceu? E as tábuas do testemunho, junto com a arca do testemunho, o tabernáculo do testemunho, testemunha todas essas coisas. Veja que se não tivesse tábuas de pedra, não precisaria de arca da aliança. Isso é óbvio. Se não tivesse arca da aliança, do testemunho, não precisaria de tabernáculo. Porque o tabernáculo é para guardar e esconder todas essas coisas. Porque ninguém podia ver elas. Somente os sacerdotes. E podia entrar somente no primeiro tabernáculo. No segundo era só o sumo sacerdote. E quando passa a existir tabernáculo, também passa a existir véu da separação. Por que separação? Porque todo mundo estava separado de Deus. Mesmo o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano somente, ainda para fazer propiciação, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. E ainda uma vez por ano, e se entrasse de qualquer maneira, ele morreria. Então todos estavam separados da glória de Deus. E o véu da separação, que também é chamado de véu do testemunho, em Levítico 23 ou 24, não me lembro bem agora, acho que é em Levítico 24, esse véu testemunha que o pecado está tendo domínio sobre o povo. Justo porque os mandamentos de Deus estão em tábuas de pedra e todo ano está tendo sacrifício pelos pecados. Então esse é um resumo do tabernáculo do testemunho. Então quando os mandamentos de Deus passam a ser escrito no coração, já não precisa de tábuas de pedra. Por isso que já não precisa de arca da aliança e nem de tabernáculo. E por isso que quando Jesus morreu pelos nossos pecados, que é a transgressão da lei, o verdadeiro sacrifício foi feito e o véu se rasgou, testemunhando que já não precisaria mais daquelas ordenanças. De maneira que o sacrifício pelos pecados, eles só vieram a existir por causa da transgressão daqueles 10 mandamentos que todo o povo ouviu. Então essas coisas são testemunhos de Deus. A lei e os testemunhos. Deus não deu os 10 mandamentos para o povo e ao mesmo tempo deu sacrifício pelos pecados. E você vai ver textos dizendo que Deus nunca pediu sacrifício pelos pecados quando tirou Israel do Egito. Mas ele disse para Israel dar ouvido à voz dele. E a voz é os 10 mandamentos. Isso está espalhado pelos profetas aí e se encontra no meu estudo do Tabernáculo do Testemunho. E tudo isso está no Salmo 95. Então, quando
Davi diz: se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o coração. Davi está falando a respeito dos 10 mandamentos, inspirado pelo Espírito Santo. E o escritor de Hebreus ainda acrescenta em Hebreus 4, dizendo: ora, qual é o povo que, tendo ouvido a voz de Deus, não quis obedecer? Então vejam, cuidado para não endurecer o coração. O escritor de Hebreus está falando dos 10 mandamentos e está induzindo a igreja a ouvir a voz de Deus, porque o Espírito Santo está escrevendo os 10 mandamentos no coração do povo, tendo o entendimento de que o sábado é o milênio. Mas você pode desobedecer, você tem a liberdade para desobedecer. Pode vir a incredulidade. E nesse contexto de Hebreus 4, o escritor de Hebreus fala de um descanso relacionado com o 7º dia, relacionado com a entrada das 12 tribos, junto com Josué na terra de Canaã ao 3º dia, e com a ressurreição. Tudo relacionado. E aqui Deus prometeu no Salmo 95, que ele jurou na ira dele que não entrariam no descanso dele. Que descanso é esse? Davi falou aqui da criação de Deus, falou nos criou, né? Criou o homem, e aí fala do descanso. Fala que Deus jurou na ira que o povo, aquele Israel, né, da antiga aliança, não entrou no descanso dele por causa da incredulidade. O escritor de Hebreus, né, somando com as palavras do escritor de Hebreus. E aí Deus falou: por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Mas o escritor de Hebreus, lendo isso daqui, lembra que não tinha Novo Testamento. Ele meditou nessas palavras. Ele disse: olha, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Por quê? De onde ele viu isso? Porque ele viu aqui, dizendo: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o coração. Quando o escritor de Hebreus leu essa expressão, se hoje se referindo a que dia? Davi escreveu, não falando apenas de um dia, e não foi só para uma geração, não foi só para um dia só. Quando o escritor de Hebreus leu, se hoje vocês ouvirem a sua voz, o escritor de Hebreus entendeu que essa expressão, se hoje, se refere ao dia que se chama hoje, para todas as gerações, durante o tempo que se chama hoje. Senão o texto perde o sentido. E se o Espírito Santo promete, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, então ainda resta uma oportunidade. Se vocês ouvirem, vão poder entrar no meu descanso, porque aqueles não puderam entrar por causa da incredulidade. Aí então o escritor de Hebreus discerniu que ainda existe um descanso, e esse é o do 7º dia. Agora, imagine o escritor de Hebreus lendo isso. O escritor de Hebreus sabe que está escrito na Torá que Deus descansou no 7º dia. Mas Deus está prometendo introduzir um povo nesse descanso. Aí a pergunta que nós temos que nos fazer, que certamente o escritor de Hebreus fez para si, é essa: o descanso de Deus está no passado ou é no futuro? Se ele prometeu que o povo entraria no descanso dele, então é no futuro. E o que está escrito lá em Gênesis são sombra das coisas que haveriam de vir. Deus não vai nos introduzir para um descanso que aconteceu no passado. Esse descanso é no futuro. E a prova disso é que em Isaías 11, Deus fala do seu descanso, e que o lugar do seu descanso é quando o boi, quando o leão comer palha com boi, quando uma criança domar esses animais, quando a criança tocar a mão na toca da serpente e ela não fizer nada. Ou seja, quando tudo estiver em harmonia, como era antes do pecado. Esse é o lugar glorioso do descanso de Deus. E isso só pode acontecer no milênio. Por isso que você tem que relacionar esse estudo com o estudo de antes. E é claro, tem muitas coisas para se falar aqui. Eu ainda não falei detalhadamente sobre Hebreus 4, porque tem muita coisa para se falar. Mas conforme o tempo vai se passando e as pessoas forem assistindo o vídeo e se interessando, eu vou explicando parte por parte, porque dá para se explicar parte por parte de Hebreus 4. É maravilhoso aquele capítulo. Também tem que ter em mente Hebreus 3, é lógico. Então aqui no Salmo 95, Deus promete para aqueles que ouvirem a voz dele não endurecer o coração. E isso tem que ter fé para isso, né? E aí o Espírito Santo promete entrar no descanso de Deus. E Isaías 11 mostra que esse descanso é no milênio, né? Em outras palavras, é no milênio. E ainda tem outros versos que vai
autenticar essas palavras. Você tem que buscar mais versos sobre o descanso de Deus. É o próprio Espírito Santo que nos induz a comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Como Paulo fala, que as coisas ensinadas para a igreja são coisas espirituais comparadas, sendo verificadas, analisadas com coisas espirituais, ensinadas pelo Espírito. Porque é o Espírito que fala na lei, no Salmo, nos profetas. Os apóstolos não falam? Por isso disse o Espírito Santo, eis que farei nova aliança com as duas casas de Israel. É o Espírito Santo falando. É o próprio Espírito Santo que nos induz a pensar essas coisas, sabe? Falando, o Espírito Santo falando através de Davi da criação dele, e fala de um descanso que um povo não pôde entrar, e está sendo aberta a oportunidade para um povo futuro que não foi incrédulo. E Deus, está escrito que Deus já descansou. Será que Deus descansou sozinho? Se Deus descansou sozinho, como ele prometeu a entrada no descanso dele, sendo que já foi no passado? Esse descanso não está no passado, não está de 7 em 7 dias no presente, ele está no futuro e se entra pela fé. Não descansar de 7 em 7 dias não é uma anulação dos demais mandamentos. O cumprimento dos demais mandamentos que vai fazer o sábado ser uma realidade na sua vida. Porque se você não obedecer os demais mandamentos de Deus, jamais você vai poder entrar nesse milênio. De maneira que o verdadeiro sábado é imputado pela fé quando você cumpre os demais mandamentos. Eu fico triste que a profetisa Ellen White não pôde tocar nessas revelações, desconheceu essas coisas. E eu fico muito mais triste em ver que muitos obedecem as coisas que ela escreve de maneira cega, sem entendimento nenhum. Se ela escreve um livro falando que as tábuas de pedra representam a eternidade da lei, e não fala mais nada, e não mostra textos bíblicos, sabe, não mostra essas coisas que eu mostrei ainda resumidamente, todos acreditam e colocam um ponto final no assunto. Ou seja, as tábuas de pedra representam a eternidade da lei, ponto final, não tem mais nada para se falar sobre isso. Quando a revelação é muito mais do que ela imaginou ser naquela época. Se tem uma coisa, uma única coisa, que as tábuas da lei, as tábuas de pedra, não representa, é a eternidade da lei. Ela representa e testemunha outras coisas. E nem por isso a lei de Deus deixa de ser eterna. Porque se vai ser escrita no coração de um homem que vai ressuscitar para obedecer eternamente esses mandamentos, a lei de Deus é eterna. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre o Salmo 132. Também fala do descanso de Deus. E aí, você assistiu esse vídeo, não custa nada, o link está aí, assista o outro, medite nessas coisas e tenha em mente todos os versos que fala do sábado. Quando você for estudar sobre o sábado, não procure só a palavra sábado, procure a palavra descanso. Descanso de Deus, que é o 7º dia. Procure a palavra repouso. Sabe, Deus tem muitas maneiras de falar a mesma coisa através de outras palavras e de outros ângulos. Um exemplo que eu posso dar rapidinho para vocês sobre isso é Efésios 2. Efésios 2 tem muitos exemplos. Por exemplo, em Efésios 2 está falando das festas de Deus. Mas você não vai encontrar a palavra festa ali. Está falando de Páscoa, primícias e tabernáculo. Mas você não vai encontrar essas palavras ali. E como eu sei que Paulo está falando dessas coisas? Porque ele fala, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. A ressurreição, para quem estuda e sabe, ela estava ilustrada na festa das primícias. Aí apareceu primícias. E para ressuscitar juntamente com Cristo, só é possível você ressuscitar com ele se você morreu com ele. E a morte do Messias foi em que dia? No dia da Páscoa. Já apareceu 2 festas, né? E aí Paulo acrescenta, aí nos fez assentar nos lugares celestiais. Onde está o tabernáculo de Deus, a Nova Jerusalém. Aí está o tabernáculo, ou seja, Paulo está falando das 3 festas. E Paulo está falando que nós ressuscitamos ao 3º dia, em Efésios 2. Onde? Não aparece isso escrito, mas Paulo fala, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Que dia que Cristo ressuscitou? Ao 3º dia. Veja que não vai aparecer a palavra 3º dia.
mas Jesus ressuscitou que dia? E tem muito mais. Em Efésios 2, Paulo está falando de Lo-Ami, Lo-Ruamá e Jezreel. E os 3 filhos de Oséias, que são coisas reveladoras. Como eu sei disso? Está em Efésios 2. Em Efésios 2, Paulo está falando do tabernáculo caído de Davi. Mas não vai aparecer a palavra tabernáculo caído de Davi. Em Efésios 2, Paulo está falando de Efraim e Judá. Mas não vai aparecer a palavra escrita Efraim e Judá. Por isso que eu digo, Deus tem muitas maneiras de falar algumas coisas ocultas assim, para quem não estuda, mas para quem estuda, reveladas na palavra. Em outras palavras. Bom, tem muito mais exemplos, só em Efésios 2, para se mostrar que Deus fala muitas coisas através de uma palavra, fala alguns ângulos através de outros. Então, quando você for estudar sobre o sábado, procure a palavra descanso, repouso, e veja o que aparece no contexto dessas palavras. E aí você procura as coisas, os eventos que estão aparecendo no contexto dessas palavras que estão relacionadas com o descanso, que na verdade é a mesma palavra, né? E aí você vai ver que tem coisas escondidas que até o povo adventista, que fala tanto sobre o sábado, não conseguiu compreender. Então, os escritos da Ellen White, ela pode ter falado muitas coisas que são verdades a respeito de Jesus, mas sobre a lei e sobre o sábado, ela revela não ter entendimento. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o Salmo 132. Estuda e analisa, que Deus possa te dar entendimento e te preparar para que você entre nesse descanso que está prestes a vir. Amém.